Presidente, o senhor falou sobre o setor ser altamente regulado no Brasil, né? A gente viu uma série de novas regras, principalmente de segurança, que são impostas à indústria automotiva, que estão, de alguma maneira, encarecendo o carro popular, né? O carro mais barato, zero, já é caro. Será que essas medidas elas não têm afastado o consumidor, principalmente o mais pobre, exatamente de um carro com segurança? Porque em vez deles comprarem um carro zero, ele acaba comprando um carro já usado, às vezes muito velho, de muitos anos, décadas, e isso o coloca em uma situação de menos segurança. Não seria melhor a gente ter menos exigências para um carro zero, tornando o carro zero popular mais barato, acessível, para que essas pessoas tivessem acesso a esse carro da fábrica e não a carros tão antigos que a gente vê nas nossas ruas, principalmente até porque são carros mais poluentes, carros que estão há muitos anos sem manutenção. Qual a sua opinião sobre esse excesso de regulamentação, principalmente em relação aos itens de segurança? Olha, é uma pergunta que nos faz refletir bastante, porque a gente vai para um caminho também da ética, né? Quando eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então a gente sempre quer ter condições de mobilidade, de transporte com muita segurança. E eu, conhecedor da indústria que sou, sei que as regulamentações, elas são para a segurança, mas elas também têm um custo embutido, que é o custo do investimento e o custo ali do produto no final. Então eu digo que é uma questão ética, eu acho, porque a gente vai sempre lidar. E eu não consigo responder essa pergunta, né, com a tecnicidade devida, porque eu não consigo dar aqui, não darei qual é o limite, né, entre a segurança e a questão do custo do produto, porque sempre é uma escolha bastante difícil fazer isso. A gente tem que ser muito moderado, transparente e menos reativo nessa dimensão. Eu posso te dizer com toda certeza que sim, o custo regulatório ele impõe custos maiores à indústria que são refletidos no preço, mas isso acontece em qualquer indústria. Qual é o limite? Eu não sei. Mas uma coisa eu posso te dizer muito claramente. Você falou de segurança, mas eu te trago das emissões. Eu sei, por exemplo, que um carro produzido hoje no Brasil, ano 2025, ele polui 20 vezes mais do que o carro produzido no Brasil no início dos anos 2000. Veja que em 20 anos nós fizemos o carro progredir do ponto de vista da tecnologia de baixa emissão, de emissão mais limpa, muito, 20 vezes. Isso é um ganho para o consumidor, isso é um ganho para a sociedade em geral. Vocês certamente não acompanham esses dados, mas uma coisa super importante que nós temos no Brasil, apenas 13%, eu digo apenas não, porque é um volume grande, mas 13% das emissões de CO2 na atmosfera são relativas, são dadas pelo setor de transportes. E transportes aqui, incluindo o setor aéreo, o setor naval, não só veículos de cargas ou de passageiros. Se a gente tirar cargas e passageiros, é algo em torno de 10, 11% a contribuição do setor automotivo. Nem é quem mais emite gases de efeito estufa ou dióxido de carbono na atmosfera. Mas o setor, nós falamos aqui muito de senso comum, é um dos que é visto como um dos que mais contribui para isso. Mas nós, o meu ponto ao longo de 20 anos, como exemplo, como marco aí temporal, nós evoluímos a tal ponto em que nós fizemos melhorar 20 vezes isso. Isso não se faz sem investimento. Isso não se faz sem desenvolvimento. Tanto nas questões de segurança quanto nas questões relativas às emissões, isso é super importante e envolve um custo maior. Ah, mas as regulamentações que estão fazendo isso acontecer. Sim, mas você tem uma externalidade positiva também desse processo. Tá? Agora, nós temos que saber o limite do excesso de regulamentação e racionalidade desse processo. Se você me disser isso hoje, Igor, presidente da Anfávia, diz que tem que tirar itens de segurança para o veículo ficar mais caro, não, eu acho mais barato, acho que provavelmente não, porque isso não é uma questão da segurança, é super importante. Agora nós temos que medir aquilo que de fato é essencial, aquilo que de fato vai fazer diferença na vida dos nossos passageiros. Segurança é super importante, eu acho que tem que vir em primeiro lugar e o setor não pode deixar essa bandeira de lado, nem da segurança,
nem, né, das emissões de gases de efeito estufa, porque isso é segurança, emissões, mas também é reputação do setor. A gente tem que cuidar dessas coisas, né? Agora, tem que saber o limite, e eu não tenho aqui condições de dizer exatamente qual é o limite ou não da regulamentação, porque eu acho que é uma questão bastante técnica. Presidente, o senhor trouxe números muito interessantes. Eu queria só que o senhor repetisse. Hoje a gente tem carros em 2025 que poluem 20 vezes menos do que aqueles antigos, é isso? É esse o número. Então, hoje um carro em 2025 polui 20 vezes menos do que aquele produzido no início dos anos 2000. Perfeito.